Já que março é o mês da mulher, meu caro Paulo Bogler, estamos aqui com mais um assunto que se refere a elas, não é isso? Isso, Moacir, a gente está às vésperas aí do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, na terça-feira, e Foz do Iguaçu vive uma agenda cheia, intensa de atividades para estimular inúmeras reflexões e o protagonismo da mulher aqui na nossa sociedade iguaçuense, né? A gente vai ter desde uma marcha de mulheres programada para o final da tarde da terça, né, com passeata pelas principais ruas da cidade, um ato público na Praça da Paz, até homenagens aí que são feitas no campo institucional, com a exemplo da Câmara de Vereadores e outros órgãos e outras instituições que optam por esse modelo de marcar o Dia Internacional das Mulheres. Mas a gente vai debater o assunto conversando, né, dialogando sobre assuntos macros aí relacionados à mulher, com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Foz do Iguaçu, Amara Baran, uma ativista, uma participante ativa aí das construções de políticas e ações a favor das mulheres iguaçuenses. Bom dia, Amara, seja bem-vinda, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, eu que agradeço, né, porque o lugar de fala da mulher é sempre restrito, então quando vocês nos permitem, entre aspas, que a gente participe, a gente está aqui para trazer a fala da mulher, esse lugar da mulher. Legal, seja bem-vinda. Mara, fazendo uma introdução aí no tema, por que debater políticas específicas para as mulheres? Qual é a importância disso? Então, é que nós temos, esse é um tema assim, que é uma ferida narcísica já muito antiga e que vem do porquê colocar a mulher nesse lugar específico, porque a mulher nunca teve um lugar específico. Nós temos historicamente, né, o que traz a mulher na toda a historicidade é justamente algo de não lugar, é um lugar secundário, é um lugar de atrás, sempre, né? Tanto que ela está sempre atrás do homem em várias culturas e por todas essas questões. O distanciamento que nós temos, certo? Deste fazer, essa falta de equidade acaba fazendo com que nós precisemos justamente fazer esse lugar, né, ser constituído de maneira mais combativa, que não precisaria ser necessariamente, mas a gente acaba tendo que ter. E nesse contexto, quais são os desafios das políticas voltadas para as mulheres no nosso município e também de um modo geral? Então, dar um lugar digno, né? Ter esse lugar digno. Então, o maior desafio é justamente esse enfrentamento ao patriarcado, essa desconstrução, essa descolonização desse papel de mulher, de lugar de mulher que a gente tem, né? Todo esse lugar do patriarcado que acaba trazendo, né, essa desigualdade, esse lugar menor. Essa desigualdade que você cita, a gente pode enumerar algumas: mulheres ocupando o mesmo cargo, recebendo salários menores, mulheres fazendo dupla e tripla jornada, mulheres sendo maioria de eleitoras com menor participação nos espaços de decisão. Isso, a representatividade, né? Nós temos aí claramente, né? Que todas essas questões que você traz é justamente. Ainda que hoje nós temos avanços, porque temos aqui em Foz do Iguaçu um aumento, né, da representação, né, nós temos 3 mulheres ocupando hoje, né, e aí muito melhor ainda que é uma jovem mulher, né, ocupando esse lugar, e que é exatamente disso, né, que o reconhecimento... Desculpem, o reconhecimento, certo, desse lugar que começa a ser debatido e mostrado e visualizado, que vem culturalmente impregnado na nossa sociedade, que é lugar de mulher, e nós temos assim todos esses estigmas e todos esses chavões e tudo isso. O lugar de mulher é aonde, né? Aonde é o lugar da mulher? O lugar da mulher é cuidando de filhos, o lugar da mulher é atrás do fogão, na máquina de lavar, cuidando de coisas domésticas apenas, né? E isso acaba trazendo
sabe? Todas as questões. A capacidade de um homem e a capacidade de uma mulher são iguais, só que tem todo esse processo desigual. E, principalmente, esse acesso, né, a lugares, né, a lugares de decisão. Quem decide sobre a mulher, na maioria das vezes, são os homens. Há pouco tempo que nós temos agora decisão sobre o nosso próprio corpo. Quem era que mandava no corpo da mulher era o homem, se não o pai, era o esposo, o marido. Ô Mara, dentro dessa agenda, a violência de gênero, a violência contra as mulheres, aí é um componente aí que precisa ser debatido, muito refletido por toda a sociedade. Que análise que você faz aí, principalmente, né, a partir de um recorte aí da pandemia e também desses momentos belicosos que a nossa sociedade vive aí, que reflexo tem isso em relação à violência? Aumentar os números de casos, Sim, diminuir feminicídios, em que patamar que a gente está? Então, nós temos um aumento bem elevado, né, de todo o processo de violência. Por quê? Porque o primeiro lugar que a mulher sofre violência é justamente no lugar que ela deveria estar protegida, que é no seu lar, que é na sua casa. Então, e elas... o primeiro lugar, ela já sofre violência já desde pequena. Se nós pegarmos as violências que acontecem com a mulher, já vem desde a menina, né? A menina que é violentada, que é assediada, que é dentro da sua própria casa. E com a questão da pandemia, se antes existia uma possibilidade de ter um afastamento e dar um tempo, né, para que estivessem distante, o agressor, o autor de violência, ficou o tempo todo ali. E a mulher com menor possibilidade de sair, de se afastar desse lugar. Então, aumentaram muitas as violências, aumentaram muito os feminicídios, né? A gente tem os números, eu não tenho agora aqui para te colocar, mas nós temos os números registrados, né, pela Guarda Municipal, pela Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha. Pela patrulha. Nós temos pelo comitê da Câmara Técnica, né, que traz todos esses números, e a gente tem um aumento muito, muito considerável, que deveria ser diminuído, e é uma das questões que a gente combate muito, né, e colocar essa mulher, eu acredito que um dos desafios, quando você colocou, né, me pensando agora, um dos maiores desafios é a mulher reconhecer que é vítima, sabe? Ela entender a violência. E isso a gente tem aí hoje na mídia, né, sendo divulgado, mas ainda assim o acesso para a mulher ouvir o que é a violência e como ela se submete a essa violência é um dos grandes desafios. Ela entender que aquilo que ela está sofrendo é violência, porque ele fica muito mascarado, né, nessa cultura de que não, ela tem que aceitar e acatar e obedecer marido e obedecer pai, e tem que ser essa mansidão que é exigido desse lugar de mulher. Mara, falando do trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Foz do Iguaçu, que você preside, qual é a pauta que o Conselho trabalha hoje? Quais são, de novo, as conquistas e os atuais desafios que você pode mensurar aqui para o nosso ouvinte? Então, eu só vou colocar assim, o conselho, o que é o Conselho dos Direitos da Mulher? Porque daí, às vezes, ele se confunde, né? Os conselhos, entre aspas, acabam se confundindo. Agora, esses dias mesmo, alguém me procurou achando que era um conselho da mulher, mas é outro conselho. Nós somos um conselho dos direitos, né? E ela é um controle social, ele faz parte do controle social. Então, desde 1988, para garantir o processo democrático, né, garantir a democracia e a participação da sociedade, de toda a coletividade nessas decisões políticas, não entendendo que, tentando quebrar, né, isso que quem decide é o gestor, quem decide é o governo, não. Né? Nós somos participantes do Estado, então nós como participantes, nós como cidadãos participantes do Estado, temos esses lugares que são os conselhos, que é de controle social.
Assim como tem o Conselho da Saúde, né, de outros, tem o Conselho da Mulher, que está para propor, ele é propositivo de políticas públicas, ele é fiscalizador de políticas públicas, né, então ele está para a sociedade e pela participação de todo o cidadão, de toda a comunidade, ter esse lugar de voz, ter esse lugar junto a toda a política, né, que é do Estado, que é uma política de Estado e não uma política de governo. Essa é uma grande diferença, a questão de uma política de Estado, que é as políticas que são do Estado para o Estado cumprir isso, e não a política de governo. A política do governo é aquela política da gestão que está naquele lugar de mando. Então, só para colocar isso, o Conselho dos Direitos da Mulher, ele é composto por categorias e coletividades. Então, nós temos representações de mulheres, por exemplo, uma das cadeiras do Conselho dos Direitos da Mulher participa das mulheres islâmicas, certo? A OAB, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o CRES, o Grupo Afoxé, tá? A Casa de Malu. Então, vários coletivos, certo? Que tem ações e que tem políticas, que executa políticas para as mulheres e que tem ações direcionadas às mulheres, eles participam desse conselho. Nós ouvimos denúncias, nós acatamos denúncias, trazemos as demandas e vamos atrás para tentar resolver. Certo. E em relação ao poder público municipal, o que o Conselho da Mulher, quando fala poder público municipal, a gente se refere, né, à Prefeitura, Câmara de Vereadores, o espaço legislativo e executivo, quais reivindicações ou pauta ou trabalho que o Conselho da Mulher atua nesse momento, assim, o que chama mais atenção, que está sendo discutido, está sendo trabalhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em relação a políticas públicas? Então, nós temos um diálogo muito bom agora com o grupo que tem lá de mulheres, certo? Com essa bancada feminina que tem lá. Na Câmara. Isso, na Câmara. Nós temos um diálogo muito bom. Hoje, nessa gestão, a gente tem um diálogo muito bom. Nós já tivemos algumas dificuldades, né, com alguns gestores, mas são sempre a nível de diálogo, a gente acaba tendo, né, porque nem sempre o que é de direito da mulher é de interesse do gestor, né? Então, a gente tem... Agora, nessa gestão, é uma gestão que nós temos uma aproximação boa no sentido, assim, de que o diálogo acontece, certo? Há um atendimento, né? Cada solicitação que a gente faz, a gente acaba tendo uma resposta boa, no sentido de que... dentro do que é possível, né? Então, a manutenção do CRAM, que é um dos executores das políticas, né? Que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. A equipe se mantém lá, e nós já corremos riscos anteriormente de ele ser desfeito, né? Nós temos aqui em Foz do Iguaçu a Patrulha Maria da Penha, um dos ganhos que, assim, a gente teve, assim, uma das vitórias, que foi a articulação junto com o Legislativo e junto com o Executivo, o aumento do atendimento da Patrulha Maria da Penha. Porque anteriormente a Patrulha Maria da Penha, ela atendia só uma parte do município, metade do município de Foz. E hoje ela tem um atendimento em toda a região. Então, esse foi um dos ganhos que nós tivemos, né, uma articulação junto com a Prefeitura e junto com o Legislativo. É claro que a gente precisa muito mais, né? Foz do Iguaçu é grande, nós precisaríamos aumentar ainda, né, o atendimento a essas mulheres. É uma referência, né, a Patrulha Maria da Penha em Foz do Iguaçu, e é um lugar que o Executivo ainda mantém, né, com dignidade esse fazer, então, esse atendimento à população. E políticas mais amplas, essa interlocução com o Legislativo e com o Executivo tem levado a avanço, por exemplo, na área de saúde, na área da educação, na área do trabalho,
fundamentalmente, né? A gente tem dados da própria Secretaria de Ação Social de um aumento exponencial da pobreza e da pobreza extrema aqui em Foz do Iguaçu, que afeta toda a sociedade, mas sobretudo mulheres, né? As mulheres que estão são sempre vítimas maiores de todas as chagas da nossa sociedade. Você entende bem desse contexto, dessa realidade. No que a gente pode apontar assim como avanços ou como construções que estão acontecendo dentro dessas áreas mais gerais e não pontuais, como o caso do CRAM, da Maria da Penha, que são ações importantes e que precisam ser defendidas por toda a sociedade. Então, nessas questões a gente ainda tem poucas medidas, né? Mas é bem uma questão de um reflexo que vem, né, em cadência, decadência, né? A cadência da decadência de todo o que está acontecendo a nível, né, nacional. A princípio, nós não temos nada proposto agora, e uma das questões que a gente tem, porque isso é um dos tripés, esse é um dos tripés das políticas nacionais para a mulher, que é justamente, quanto mais a mulher estiver usando o seu poder, né, entendendo o seu poder, vai melhorar todas as questões e diminuir todo o processo de violência. Isso acaba gerando uma sociedade mais saudável. Então, nesse momento aqui em Foz do Iguaçu, eu não tenho essa informação para te dar. Porque, em função, inclusive, da pandemia, o que acontece? Todas as ações que a gente tinha ficaram congeladas, né? Várias. Então, a participação do conselho, as demandas, porque foi tudo muito mais emergente para outras questões, né? Muito bem. Mara, você falou que o Conselho é composto de representações de instituições que atuam, né, que fazem trabalhos relacionados aí às políticas de mulheres e, no geral, assim, a população pode acompanhar as reuniões, como é que é a dinâmica do funcionamento do Conselho, pode levar demandas ao Conselho, de que maneira que essa mediação ocorre? Então, nós temos, a participação deve ser, e é uma das metas, né, dos controles sociais, é justamente isso, que a população venha, porque ela tem voz para isso. Então, nós temos uma reunião, que é uma plenária, que é um calendário anual. Então, agora, esse ano, é a primeira terça-feira do mês, tá? Que hora? Às 15 horas em primeira chamada e às 15h30 em segunda chamada. A participação agora está no modelo híbrido, né? Mas ainda muito mais online do que presencial. A gente faz algumas 2, 3, às vezes, conselheiros conseguem estar no mesmo espaço para fazer ela, mas ainda estamos nisso. Então, isso acaba diminuindo a participação popular. Quando não, saindo da pandemia, que nós voltemos para aquele lugar que era o anterior só presencial, nós temos essa plenária que acontece na sala lá do CRAM, na sala de reuniões que acontece lá no CRAM. Fica na Avenida Paraná, né? Isso, fica na frente da Receita Federal. A participação é fundamental. Nós temos ainda página no Facebook, nós temos página do Instagram, e o acesso a isso é amplo. Todas as pessoas têm como participar, estando lá e fazendo a sua colocação, trazendo a demanda, trazendo a queixa, trazendo sugestões. E aí, uma das questões que é interessante, que já era para ter ocorrido, é a participação popular acontecer não só nas plenárias, mas também acontecer nas conferências. Então, nós fazemos de maneira a capilaridade, nós fazemos reuniões com grupos, né, nos bairros, em lugares onde tem mulheres, então, nas igrejas, né, para que as mulheres participem e tragam as demandas da territorialidade
para depois uma conferência maior, para depois a gente poder fazer justamente o plano de ação. Muito bem. Mara, a gente agradece muito a sua participação, né? Te cumprimenta aí pelo trabalho à frente do Conselho da Mulher e te deixa aí, né, o microfone aberto para você se dirigir à sociedade de um modo geral, principalmente a gente tendo essa data do dia 8 de março, agora próxima da gente, na próxima terça-feira, para você fazer uma palavra final, se dirigir aí à sociedade iguaçuense sobre a importância da atuação do Conselho, sobre a importância dessa data. Então, não só... É uma das coisas que a gente acaba ficando com visgos, né, com coisas assim, que é justamente de achar e ficar centrado no dia 8, que é o dia maior. Mas as questões do mês nós estamos ampliando para o mês, né, de março. Então, nós vamos ter em Foz do Iguaçu diversas ações, né? Nós temos lá na página da Prefeitura, nós temos na página do CRAN, nós temos na página do Conselho, um calendário bem extenso que vai acontecer. Então, chamar a população mesmo para participar desses eventos, para estar nesses eventos, para refletir sobre isso, estar refletindo e tentando se posicionar, né, com relação a o que lugar que é o lugar da mulher, né? Então, não só participar da marcha é importante, por quê? Porque quanto maior nós fizermos esse volume, né, maior vai estar esse lugar de representação da mulher. E a mulher continua meio que escondida, né? De estar presente, de se colocar, né, nesses lugares. Então, assim, participar de todo. Nós temos um calendário enorme com participação de debates de filmes, inúmeras questões aí. Então, assim, solicitar que vão lá, olhem a página e que o meu número pessoal, certo? Como o conselho não tem um número, né, tenho no meu número pessoal, que me chamem, que eu vou estar, sabe, à disposição para ouvir, para atender e repassar todas as... Quer informar seu número, então, para as pessoas te acionarem? Isso, meu número é 999-56-3990. Então, esse é um número que está disponível agora, no momento que eu estou nesse lugar da presidência, e podem me acessar para as mais diversas questões, entendeu? Que envolvem as questões da mulher. Orientações, inclusive. Isso, mesmo para participação, a gente tem, por exemplo, para a disponibilidade do link, como nós estamos fazendo agora online, então, assim, a próxima plenária a gente vai ter agora, dia 8. Então, dia 8, das 15h30, que é a segunda chamada, a gente vai ter uma plenária, que vamos falar justamente do quê? De algumas questões que chegaram para nós das doulas, né, que está na pauta de agora. Vamos falar sobre as questões da lei do conselho, algumas questões das leis que estão... e algumas outras questões assim que a gente tem ainda que resolver. Tratar melhor. É que não vou colocar a pauta aqui, porque a gente, como não mandou ainda a convocação, né, fica mais assim, estamos ali e daí, se souberem e desejarem outras pautas, trazem para a gente. Se a gente não discutir agora, discutiremos oportunamente, né, na próxima. E eu quero agradecer, né, esse convite, essa participação, porque aquilo que eu coloquei no início, dar lugar de fala para a mulher é muito difícil, sabe? É muito difícil em função de tudo que a gente já colocou aqui, né? Mara, a gente agradece muito a sua participação. A rádio e o programa estão aí de portas abertas. Sempre que o Conselho tiver novas pautas e assuntos aí para debater com a comunidade, estamos à disposição. Fica aí o convite para futuramente você também nos procurar aí com as ações que o Conselho está tocando e conduzindo. Então, é justamente isso, eu que agradeço. E assim, a importância da mídia para chegar, sabe, justamente nos lugares para aquilo que é falar sobre a mulher, falar sobre esse lugar da mulher, e é importantíssimo. Fundamental. Obrigado, nós que agradecemos. Então é isso, Moacir, como a Mara colocou. Sim. A gente tem uma programação extensa aí durante o mês de março.
né, para marcar essa data, que é uma data de reflexão e também de organização das próprias mulheres em relação às suas próprias reivindicações. Uma delas é a marcha, que acontece na terça-feira, com uma passeata pelo centro da cidade, um ato público na Praça da Paz, com concentração a partir das 17 horas lá no Zoológico Bosque do Guarani. Além da marcha, uma série de outras atividades que podem ser encontradas lá no Facebook e no Instagram do Conselho da Mulher aqui de Foz do Iguaçu e também na mídia institucional do município, lá na página da Prefeitura da cidade de Foz do Iguaçu. É contigo, Moa. Exatamente, meu caro Paulo. O pessoal que está acompanhando a nossa programação do Marco Zero, como você disse, né, Foz promove uma passeata contra o machismo no Dia Internacional da Mulher. A passeata acontece no dia 8 de março, irá combater o machismo, denunciar a violência de gênero e as políticas governamentais que retiram direitos. A concentração será a partir das 17 horas no Bosque Guarani, em frente ao terminal de ônibus, seguida de marcha pelas principais ruas da região central de Foz do Iguaçu. A programação é organizada por entidades, coletivos e órgãos de serviço de proteção. Marco Zero, onde tudo começa.